Amém. Saúdo você com a paz do Senhor. Amém. Graça e paz, uma boa noite. Obrigado por você que me recebe em sua casa, nosso canal no YouTube. Você que saiu da sua casa e veio para a igreja, para a gente poder conversar um pouquinho sobre a palavra de Deus. Para tanto, já que a Clarice já orou, você de casa não viu, mas a gente estava aqui, já viu, vamos ganhar tempo? Convido você a abrir sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 1, versículos de 14 até o 17. E o tema da mensagem de hoje é: esteja pronto, ou esteja sempre pronto. Mais que estar pronto, nós devemos estar sempre prontos. Amém? Sou devedor tanto a gregos quanto a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, estou disposto a pregar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. Não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Hoje o mensageiro seria o diácono Oswaldino, se você abrir seu boletim. Não, eu sou um pouquinho mais alto. Não é ele. Só que devido às comemorações de aniversário dele e outras atividades, ele trocou de escala com o pastor. E o pastor, devido a um problema com a Luana de saúde, me ligou hoje falando: Guto, preciso de você. Tá, papai, e aí? Aí eu estou aqui. E tem tudo a ver com o tema da mensagem, né? Esteja sempre pronto. E como nós devemos estar prontos, né? A gente não sabe quando vai aparecer uma oportunidade de emprego, então nós temos que nos capacitar quando? Antes. A gente não sabe quando a gente vai ter condição de conversar com alguém importante de um determinado assunto, então nós temos que nos preparar antes. A preparação, né, a antecedência daquilo que a gente se propõe a fazer é estar sempre pronto para um determinado obstáculo em nossa vida. Nós devemos sempre estar prontos para as coisas que nos são propostas, tanto as boas quanto as ruins. Tanto aqueles desafios bons, né, que a gente quer realmente superar, quanto aquelas adversidades da vida que vêm. Como diz a Bíblia, no mundo tereis aflições, e nós temos que enfrentar elas de bom ânimo. Nós temos que entender que isso também faz parte da nossa vida. Nós devemos estar sempre prontos. E Paulo, ele fala lá no versículo 15, né? Por isso estou disposto a pregar o Evangelho. Mas antes desse por isso, ele fala: olha, eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. No primeiro ponto aí, Paulo ele se aponta como devedor. Acho que não é uma coisa muito legal, né? Você fala assim: você é quem? Eu sou devedor. Imagina só como é que ele se aponta como devedor, e às vezes a gente quer falar que a gente é o que? É bom, né? Que a gente tem títulos, que a gente é pagador daquilo em dia, e Paulo, pelo contrário, Paulo se aponta como devedor. E que dívida era essa que Paulo tinha? Que ele era devedor tanto a grego como a bárbaros, tanto a sábios quanto a ignorantes. Essa dívida não era monetária, não era em dinheiro, essa dívida não era de favores que ele havia recebido dessas pessoas. Se a gente abrir a Bíblia, e com o auxílio da Malu vai ficar mais fácil, lá em Mateus capítulo 10, versículo 8, nós leremos que foi falado assim: ó, curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios, vocês receberam de graça, deem também de graça. Lá em 2 Tessalonicenses 3,8 também está escrito: nem comemos coisa alguma à custa de ninguém, ao contrário, trabalhamos arduamente com fadiga dia e noite para não sermos pesado a nenhum de vocês. Paulo não está falando de uma dívida financeira, Paulo não está falando de algo que ele contraiu, de algo que ele pegou emprestado, de algo que ele devia fisicamente a alguém. Mas quando a gente recebe uma coisa de graça, é tão bom a gente poder dividir com alguém,
E Paulo fala, olha, eu não fui pesado a ninguém. Eu não pedi para ninguém me sustentar, eu trabalhei enquanto levei o evangelho em Tessalônica. E outra coisa, da mesma maneira que nós recebemos de graça, nós temos que entregar de graça. Eu não estou falando de dinheiro, você já pegou, né? Você de casa mais rápido ainda, a gente está falando do evangelho. Se a gente parar para pensar, né? Lá em 1 João, capítulo 4, versículo 19, nos mostra claramente. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Não é algo que partiu da gente quando a gente merecia. Muito pelo contrário, num texto que eu não separei, e nem precisa botar aí, lá em Romanos 5,8, diz que Deus mostra o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando nós éramos ainda pecadores. Ele não morreu por mim porque eu sou bom, porque eu sou bonito, porque eu sou elegante, porque eu sou simpático, porque eu merecia. Não, Ele morreu por mim sendo eu ainda pecador. Eu merecendo ir para o inferno, Jesus veio e morreu por mim. Então eu tenho uma dívida muito grande com Ele para deixar isso passar batido. Eu tenho que levar a palavra de Deus. Eu tenho que falar para as pessoas da palavra de Deus. Isso é uma dívida que nós temos com as pessoas ao nosso redor. Segundo uma demonstração, dizem que o evangelho é um mendigo falando para o outro onde achar o pão. É uma pessoa necessitada, alguém que é necessitada do amor de Cristo, explicando a outra pessoa onde ela achou aquele amor também. É nesse sentimento, é nisso que nós temos que nos prender. E muitas vezes a gente não entende. A gente vê o camarada indo para o inferno a passos largos e a gente simplesmente ignora. O meu xará no domingo pregou sobre isso. E falou, será que a gente consegue dormir com essa responsabilidade de saber que a gente sabe onde existe salvação e não falar isso para as pessoas? A gente não se sente em dívida de saber que um dia alguém falou desse amor para mim? Em muitas igrejas, como a gente leu, né? Em vez de receber de graça, entregar de graça, o evangelho tem sido vendido. Evangelho não, né? Qualquer outra coisa. Tem sido vendido, tem sido leiloado, tem sido cobrado para falar do amor de Deus. Quantas pessoas não enxergam isso de uma maneira diferente? E Paulo fala claramente, olha, eu sou devedor. Eu tenho que fazer isso, é uma dívida que eu contraí. Irmão, eu não ia falar aquela hora, eu vou falar agora. Eu lembrei do Senhor quando eu estava escrevendo a mensagem. Uma coisa que o Senhor sempre fala. Lembre-se de onde Deus te tirou e onde você está agora. Do que eu era, do que eu fiz e onde eu estou agora. É a frase que eu lembro do irmão Vomer. Toda vez que alguém fala o nome dele, eu lembro que ele fala isso. Não, se eu olhar para trás e lembrar quem eu era, de onde eu vim e quem eu sou agora, olha só que fantástico. Lembre-se de Deus e que Deus te tirou das trevas e o trouxe para a sua maravilhosa luz. Quando a gente lembra disso, a gente tem certeza, não nos resta dúvida alguma de que nós somos devedores. Só que aí ele vai falar, né? Nós não somos devedores simplesmente, né? E essa dívida, eu não posso simplesmente escolher onde eu vou pagar. Porque quando você deve um banco, antes de você contrair essa dívida de um financiamento, você vai lá e escolhe. Aqui é totalmente diferente. Paulo fala, olha, eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Ele fala, olha, presta atenção, eu não vou escolher para quem eu falo do evangelho. Eu vou falar as pessoas sábias e as pessoas ignorantes, vou falar os gregos, vou falar os bárbaros. Quando a gente vê isso aí, a gente vê que a gente não pode ficar escolhendo para quem a gente fala do amor de Deus. Muita gente escolhe, não, vou falar do amor de Deus para a minha família. E a família do seu vizinho está lá precisando de uma mensagem. Não, eu não vou falar do amor de Deus para essa pessoa no meu trabalho, não, porque essa pessoa ela me dá muito trabalho. Essa pessoa aqui é complicada, é uma pessoa que a gente não quer ter por perto. E a gente fica escolhendo para quem vai falar do amor de Deus. Quando a gente abre a Bíblia, lá em Tito, capítulo 2, versículo 11,
A gente vai dar uma olhada nisso aí e vai ver, pois a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Não no sentido que todos vão ser salvos, mas que é evidente que pessoas de todas as classes sociais, de todos os níveis de inteligência, tanto o camarada que é doutor em um determinado assunto, quanto o camarada que nunca estudou, a palavra de Deus alcança cada uma dessas pessoas. De uma maneira ou de outra, seja falando difícil com palavras bonitas, ou na simplicidade de poucas palavras. O ser humano ele é atingido, impactado pela palavra de Deus. Quantas vezes você não vê alguém assim, esquisito, e você vai lá e fala assim, olha, Jesus te ama, e a pessoa não chora. Você não falou nada, você só, Jesus te ama, e a pessoa não chora. Quantas vezes a gente não lê um versículo da Bíblia e chorou? Quantas vezes a gente não recebeu uma mensagem, ou simplesmente, olha, eu estou orando por você, e a gente se sentiu abraçado, visitado pelo próprio Senhor. Quantas vezes a gente não passou por um problema na vida e sentiu que quando alguém falou de Jesus para a gente, aquilo deu uma injeção de ânimo, né? A gente abriu o peito, a gente ficou mais leve. Não é só comigo, vai. Eu sei, eu estou vendo as cabecinhas balançando aí, concordando. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela tem a capacidade por si só. Não é o que eu falo, não é a minha mensagem, aquilo que eu falo, que eu digo, o que vem de mim, das maneiras que eu uso, as palavras que eu escolho, não. O que impacta é a palavra do Senhor. E muitas vezes a gente tem deixado de falar às pessoas por motivos diversos. Ah, não tem afinidade, o problema é seu. Cria, acha um assunto em comum. Acha alguma coisa, seja intencional. Intencional é você ir lá porque você quer. É você achar algo em comum, achar um ponto pacífico para você poder conversar com a pessoa, ter um assunto, descubra algo interessante que agrade vocês dois, comece por ali e vai explicando a palavra do Senhor às pessoas. Paulo era um devedor, ele sabia que ele não podia escolher, ele falava tanto a sábios, os gregos, né? Ou também falava às pessoas mais simples. Paulo ele falava desde o cargo mais alto a pessoa mais simples. Ele ia na casa mais importante, ia no vilarejo mais esquecido e falava da palavra do Senhor. Nós não devemos escolher para quem a gente fala. Aquele que aparecer na minha frente, a gente vai falando. O semeador saiu semeando e, por mais que alguns solos fossem mais favoráveis, ainda assim a semente caiu, onde não existe expectativa de crescimento. Não cabe a gente escolher, cabe ao Senhor. Outro ponto é, ele vai lá para o versículo 16 e diz, olha, eu não me envergonho do Evangelho. Eu sou devedor, eu devo a todo mundo e eu não tenho vergonha desse Evangelho que eu falo. E a gente fala, mas por que esse cara teria vergonha do Evangelho? Mas acompanhe comigo. 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 22 até o 24. E vamos devagar. Os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. 24. Mas, para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Presta atenção, o mundo não entende como a gente é capaz de largar as coisas que a gente poderia estar fazendo em casa para estar quarta-feira à noite na igreja orando. O mundo não entende como você, cheio de coisas para visualizar no Instagram, está vendo uma mensagem de alguém que às vezes você nem conhece no YouTube. O mundo não consegue entender. E naquele tempo de Paulo não era diferente. Você falar para o grego, que era um camarada que procurava na sabedoria as explicações através da filosofia de tudo que acontecia na sua vida, que a solução de tudo era Jesus, um Jesus que foi crucificado. Ah não, para ele era uma loucura. Não, esse cara está ficando doido.
falando que pregando Jesus crucificado ainda por cima. E para o judeu falar que aquele camarada que morreu crucificado era o Messias, era um ungido de Deus, aquilo era tenebroso, era pavoroso. Era um escárnio. O judeu falava, não, você está zombando da minha cara. E o mundo, da mesma forma, hoje enxerga assim para a gente. Quantas pessoas não falam, olha, perdeu a juventude dele na igreja. Poxa vida, tá vendo? Nessa idade, e a pessoa sai de casa à noite sozinha, perigoso, né? A senhora de idade, o senhor de idade, em vez de ficar em casa. Deus escuta a sua oração de casa também. Quem nunca escutou isso? A gente não escuta? Porque o mundo não consegue entender o motivo que faz a gente ser feliz, o mundo não consegue entender o que nos move, o mundo não consegue entender que Deus fala aos nossos corações. E nós escutamos a palavra de Deus, nós lemos e escutamos Deus falar claramente conosco. Nós escutamos as mensagens e a gente fala, caramba, é do jeitinho que acontece na minha vida mesmo. E é Deus falando com a gente. Mas o mundo não consegue entender. E muitas pessoas ficam envergonhadas desse evangelho. Só que eu acho engraçado, porque depois Paulo falou, eu não me envergonho do evangelho. Sabe por quê? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho é a manifestação do poder de Deus. Eu quero te dizer que o poder de Deus tem algumas características, e dentre elas a principal é, o poder de Deus é inigualável. A mensagem do evangelho é inigualável, é poderosa, é eficaz. Não por quem fala, mas por ela mesma. Ela é o poder de Deus. E é um poder de Deus para quê? Para a salvação de todo aquele que crê. E aí a gente entra no quarto ponto. De todo aquele que crê. E no versículo 17 diz assim, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que, do princípio ao fim, é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Quando a gente vai olhando, a versão, né, é de fé em fé. A gente vai vendo, né, e da maneira que a gente lê, né, do princípio ao fim pela fé. Mas quando a gente vai ver no original está escrito assim, é de fé em fé. Ou seja, você sai de uma fé para outra, você sai de uma fé para outra. Como é que é isso? Eu não sei se você já percebeu que hoje você teve vários milagres. Percebeu não? Você dormiu ontem à noite, não dormiu? E você acordou. Você consegue me dizer como é que seu corpo desligou todinho? Você continuou respirando e amanheceu vivo? Isso é um milagre. Você saiu em um trânsito caótico desse e Deus cuidou de você. Isso é um milagre. Seu pulmão está funcionando bonitinho, você respirou. Isso é um milagre. E a verdade é que a gente vive de fé em fé e às vezes nem se dá conta. A gente vive na dependência de Deus. E hoje eu li um amigo meu postando, né? Somente quando o mundo te fecha todas as portas, que você não vê mais solução nenhuma, é que você vai entender que você vive na dependência de Deus. Muitas vezes as portas têm que se fechar para você ver que aquilo não vem de você. Da mesma maneira como está escrito em Efésios 2:8, e a gente acaba entendendo. E lá está escrito, pois pela graça vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Só que tem um pequenino detalhe nisso aí. A fé me salva. Amém. Não tem nada que eu possa fazer para ser salvo. Não há nada que eu possa fazer para ser salvo. A salvação vem pela fé. A salvação vem pela graça. E nem essa fé mesmo vem de mim, né? Vem de Deus. E quando a gente olha para isso, a gente só tem um probleminha disso tudo. Como é que eu sou salvo? Que eu vivo pela fé e não consigo demonstrar isso.
Nós temos que demonstrar cada dia mais essa mudança de vida que acontece. Mostrar que essa salvação produz resultados. E um desses resultados é eu estar tão feliz que eu não consigo mais segurar para mim apenas. Eu quero que as pessoas sejam salvas. Quando a gente olha, a gente está em pleno mês de missões. No amor do Pai, vamos completar a missão. A gente não vai completar a missão simplesmente porque a gente é legal, simplesmente porque a gente gosta de se desafiar, porque a gente gosta de chegar lá no final. Não. No amor do Pai. Não importa o que eu faça. Eu achei linda a escolha dos versículos que Clarice usou para abrir o culto hoje. Lá em Colossenses, falando, sobre a gente se revestir, de uma nova natureza, se revestir do amor. Poxa vida, mas se ela voltasse 2 versículos lá atrás, ela ia ver que Paulo fala, olha, a gente tem que se despir do velho homem. Ou seja, já que eu me despi, já que eu tirei aquela roupa que eu tinha antes, isso já preguei aqui na igreja, na quarta-feira também, falando com que roupa a gente deve ir, A gente tem que tirar essa nossa natureza ruim e entender que nós devemos nos revestir do amor. Esse amor que vem de Cristo, que é o elo perfeito. Quando a gente entende isso, que a gente se veste de novo, é que a gente vai entender a importância de estar sempre pronto para levar a palavra de Deus. Paulo aqui, já velho, já cansado, voltando de sua 3ª viagem missionária e planejando fazer outra, ele estava sempre pronto, cara. Enquanto dependesse dele, ele iria. Não foi, não tinha como. Escreveu uma carta, que é o meu livro preferido da Bíblia, o livro de Romanos. Ele não foi naquele instante, mas ele escreveu uma carta que abençoou diversas pessoas. Enquanto ele queria abençoar só o povo de Roma com aquela carta, ele abençoou a minha vida e a sua. Para a glória de Deus, ele abençoou muito mais pessoas do que se ele tivesse ido. Segundo ponto, ele até foi para Roma, mas não foi do jeito que ele queria. Ele foi, pulseirinha do Roberto Carlos, algemado, preso, e ainda assim, glorificando o Senhor. Então, eu quero te lembrar dessas 4 coisas que a gente falou. Paulo se aponta como devedor. Abre aí 1 Pedro 2,9. A gente maluco. E aqui Pedro fala, olha, vocês, porém, são geração eleita, reino de sacerdotes, nação santa, povo pertencente a Deus, para anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não é apenas uma luz, uma luzinha cintindo, não, é uma luz maravilhosa. Deus nos tirou assim do lamaçal de pecados, onde a gente estava morto. Estávamos todos mortos em nossos pecados e fomos revivificados. Nós fomos tirados das trevas e trazidos para a maravilhosa luz. Quando a gente olha isso, nós somos devedores. Eu tenho que, no mínimo, querer tirar todo mundo que eu conheço que está lá e trazer para perto de mim, para essa luz maravilhosa. Lembre-se que Deus o tirou das trevas. Segundo ponto, lembre-se que todos precisam do Evangelho. Paulo, ele continua falando, olha, a humanidade toda pecou, cara. A gente olha para um e para outro, e lá em Romanos 3:23, ele chega, ele vai caminhando e falando, olha, os gentios vão para o inferno se não aceitarem Jesus. Os judeus também vão para o inferno se não aceitarem Jesus, ele fala no capítulo 2. E vem no capítulo 3 explicando que quem não aceitar Jesus vai para o inferno. E ele fala, olha, pois todos pecaram e estão destituídos, estão separados da glória de Deus. É um compromisso que eu e você temos, de entender que as pessoas estão se perdendo aí, indo para o inferno. E eu tenho que estar pronto para saquear eles de lá, para poder levar, tirar ele das trevas para a maravilhosa luz. Eu não posso deixar para me preparar depois que essa pessoa passou por mim. Quando a gente discute com alguém
Ou então a pessoa trata a gente mal, acontece algum problema e a gente pensa na resposta que deveria ter dado depois. Gente, aquilo corrói, né? Assim, podia ter falado isso. Ou então quando a pessoa vem com alguma coisa assim, com um problema, você fala assim, poxa, eu deveria ter falado isso, podia ter feito isso, podia ter feito aquilo. Sabe por que você não fez? Porque você não estava pronto. Eu ia falar, mas você não fez porque você não é bocudo igual eu. Mas assim, você não fez porque você não estava pronto. Quando a gente está sempre pronto, a gente age ali de uma maneira natural, de uma maneira automatizada. Não no sentido de ser um robozinho, mas porque quando a gente enfrenta diversas vezes a mesma dificuldade, o mesmo problema, a gente já sabe a solução. Essa é a diferença de um funcionário que trabalha 5 anos na empresa para o cara que chegou tem 1 semana. O cara que trabalha 5 anos já sabe como resolver aquele problema. Ele já passou por ele já teve dificuldades, ele já demorou, já raciocinou, ele já está acostumado com aquilo. Então ele já está pronto. E aqui, quem menos tem tempo dentro de crente aqui, acho que sou eu, que tenho 39 anos. Porque o nome da Kelly está na placa lá que eu vi. Está na placa de membro fundador, não adianta rir não. É novinha, pá, mas ali, ó, de crente, ó, um bom tempo. Né? Então eu sou com menos experiência aqui na igreja agora. Com 38, eu estou me dando 39 já, 39 só em julho. Com 38 anos. Acho que eu sou menos experiente. Então a gente tem que estar pronto. Pronto não no sentido de estar acabado de saber tudo. Não. Não é no sentido de estar finalizado. É no sentido de estar apto. No sentido de estar com a resposta já baseada na palavra de Deus na ponta da língua. Para isso a gente tem que se preparar. Outra coisa, não se envergonhe do Evangelho. Não. Ele é o poder de Deus. Nós não temos vergonha disso. A gente não pode ter vergonha de algo que é forte, de algo que é poderoso, de algo que é onipotente, de algo que é onipresente. O Evangelho está presente no mundo todo. Agora, enquanto a gente está aqui, ó, está tendo célula na casa de alguns irmãos, outros irmãos estão nas suas igrejas também, ouvindo falar da palavra de Deus. Um irmãozinho que está em casa sozinho, está lendo a Bíblia, está orando. Tem igreja escondida no porão, porque não pode ter culto no lugar onde eles estão, e eles estão lá fazendo culto agora. O Evangelho está em tudo quanto é lugar. E eu vou ficar com vergonhazinha de falar da palavra de Deus para os outros? Eu vou ficar com medinho? Ah, não, o fulano vai falar que eu sou o crentão lá do serviço, vão me tratar mal, vão... Você está grande já, mas para de se preocupar com o que os outros vão pensar, se preocupa com quem você tem que se preocupar. Paulo abre a carta se chamando de escravo. Já preguei sobre isso no aniversário do Marcos. Nunca vou esquecer que era seu aniversário, Marcos. Que Paulo vai lá e se apresenta como doulos. Ele fala, olha, eu sou escravo, mas eu não sou um escravo qualquer. Eu sou escravo do Senhor Jesus Cristo. Eu não posso me envergonhar da palavra dele e do que ele manda eu fazer. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Ele é o poder de Deus. E o outro ponto é, a gente caminha de fé em fé. Olha, até abriu, ó, Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Ou sem fé, quem é mais velho igual eu sabe, né? Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus crê que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você pode fazer o que você quiser, meu amado. Você pode cantar do jeito mais bonito. Você pode pregar para multidões. Mas sem fé é impossível agradar a Deus. Então tenha fé. Tenha fé que você é um pregador do Evangelho, você é um anunciador. Não, mas eu nunca fui aí na frente. Você é um pregador do Evangelho onde você estiver, camarada. Você é um embaixador do Rei. Você é uma mensageira onde você estiver. No lugar onde eu estiver, o reino de Deus tem que se fazer representado. Porque lá
existe um embaixador, existe uma mensageira, existe alguém disposto, apto e sempre pronto a levar essa palavra, a defender essa bandeira, a mostrar às pessoas que, olha, camarada, existe vida, existe algo diferente. E por mais que às vezes a gente não saiba como falar, a gente sabe pelo menos entregar um folhetim e falar, vai lá na igreja. Vai na igreja, eu vi que o pastor vai pregar hoje à noite. O que o irmãozinho vai pregar hoje à noite. Vai lá escutar um hino. Vamos lá ouvir da palavra de Deus. Ninguém é tão pouco na obra do Senhor que não consiga levar uma palavra do Evangelho a alguém. Então tenha fé de que você sim é um representante de Deus. Onde você estiver, o reino de Deus deve estar sendo representado. Amém? Vamos orar. Amado Deus eterno Pai, nós te louvamos, te agradecemos por teu amor, Pai, por tua infinita bondade, porque o Senhor um dia, Pai, nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Ah, Pai, que luz maravilhosa, Pai, que tem iluminado os nossos caminhos, Pai, que não tem nos deixado tropeçar, Pai, que tem mostrado, Pai, todos os nossos defeitos, Pai, tudo que devemos melhorar. Deus, que possamos, Pai, levar essa luz, que possamos, Pai, iluminar onde quer que estejamos, Pai. Que possamos, Pai, mostrar que somos devedores. Sim, Pai, tantas pessoas precisam do Senhor, Pai, precisam da sua voz. As pessoas morrem por aí sem ouvir falar, Pai, da tua bondade, do teu amor, sem poder experimentar. Que possamos levar a tua palavra a essas pessoas. Que o Senhor nos encoraje, que possamos ter fé, que possamos, Pai, não nos envergonhar do Evangelho, porque ele é o poder do Senhor para salvar um homem. Deus, muito obrigado porque um dia o Senhor nos salvou, Pai, porque um dia o Senhor nos retirou de onde estávamos, Pai. Podemos olhar para trás, não para nos lamentar, Pai, mas não, a gente olha para trás e vê que o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos protegido de fé em fé. A nossa vida é do princípio ao fim, através da fé que temos em nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado por essa igreja, por ela ser uma agência local do teu reino, por ela levar essa palavra a todas as pessoas que precisam. Que o Senhor nos encoraje, que o Senhor coloque fé e amor em nossos corações. Assim como Clarice leu, que possamos nos revestir, Pai, do amor, que é o vínculo perfeito. O amor pelas pessoas que têm se perdido, o amor pelas pessoas da nossa comunidade que precisam ouvir falar do Senhor Jesus Cristo. Que possamos entender e tomar para nós essa responsabilidade. Que nós te pedimos, te louvamos e te agradecemos. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém.